Olá pessoal, meu nome é Silas Amor, sou aluno do Estudo de Física, licenciatura da Universidade Federal de Alagoas e hoje vou apresentar algumas questões de ensino médio para vocês, mecânica e cinemática, atrito, forças, no geral para vocês. Eu tenho duas questões e espero que vocês gostem muito. Vamos comigo? Então, 1. O movimento de queda de um corpo próximo à superfície de um astro qualquer é uniformemente variado, como acontece na Terra. Um habitante desse planeta X, digamos assim, desejando medir o valor da aceleração da gravidade neste planeta, abandonou um corpo a uma altura de 64 metros e verificou que ele gastou 4 segundos para chegar ao solo. E aí ele faz duas perguntas. Letra A: qual é o valor de G nesse planeta? E letra B: qual é a velocidade com que o corpo chegou ao solo deste planeta? Então, vamos pensar o seguinte. Se a gente está aqui falando de cinemática, a gente está falando do estudo do movimento. Então, o que é importante? É importante como que um corpo se desloca em um dado quantidade de tempo. Então a gente está falando daquela famosa fórmula, né? Aquela fórmula que fala sobre o espaço em função do tempo. E qual seria ela? Ela é essa aqui que vocês podem ver aqui na tela, que ela diz o seguinte: ela diz que o espaço em função do tempo vai ser o espaço inicial mais a velocidade inicial multiplicado pelo tempo mais a aceleração desse corpo vezes o tempo ao quadrado, e isso dividido por 2. Então, essa é a fórmula que descreve onde essa partícula está em um determinado tempo, certo? E a outra fórmula que também já é bom vocês pensando digamos, é uma fórmula que está dentro dela, que se você for dar uma analisada, você consegue acabar achando ela. Também é uma das outras, são 3 formas principais da cinemática. E ela diz o seguinte, que a velocidade de um certo corpo, em função do tempo, é dada pela velocidade inicial dele, sendo somado com a aceleração que multiplica o tempo. Então, se você tem a velocidade, você consegue descobrir a aceleração desse corpo, o tempo desse corpo. E a outra fórmula também envolve a aceleração, também envolve o tempo, só que também envolve o espaço. E tem uma outra fórmula, que é a fórmula de Torricelli, popularmente conhecida, que ela nos descreve que a velocidade tem o espaço, a aceleração, só que dessa vez não tem o tempo. Então, para problemas que a gente não tem o tempo, ela acaba sendo muito útil. Nesse caso, ele como dizer aqui, nesse caso, ele nos dá o tempo, ele diz que é de 4 segundos, ele diz que esse corpo cai, né, desse planetinha. Então pensa aí, tem uma nave e aí o corpo é solto nesse planeta misterioso, esse planeta X, e ele começa a cair. Então, isso quer dizer que ele parte do repouso. Então, a gente tem a seguinte informação. A gente tem a informação que tanto a velocidade inicial dele era 0, que ele caiu, quanto o espaço inicial dele também era 0. Ele estava ali no marco 0 e começou a cair. Certo, muito bem. Então, se a gente sabe que ele caiu de uma altura de 64 metros, esses 64 metros é justamente o espaço que ele vai percorrer até chegar ao solo, que o solo é o marco 0, certo? Certo. Então, se sabemos que ele percorreu esses 64 metros, percorreu lá dos 64 até chegar à superfície desse planeta misterioso, sabemos que ele saiu da velocidade inicial, do espaço inicial. Então, olha só, se aplicarmos aqui na fórmula esses dados, querendo descobrir a aceleração desse planeta, vamos ter o seguinte, certo? Então, agora aplicando todos os dados na fórmula, sabemos então que ele percorreu esses 64 metros, ele saiu lá dos 64, caiu no planeta. Sabemos então, colocamos aqui, 64 é igual ao espaço inicial, saiu lá de cima. Sabemos que a velocidade inicial dele era 0, que ele caiu.
Então, vai ficar 0 mais 0 vezes o tempo, que é 4 segundos. Então, esse lado da fórmula já não vai ter muita informação. O que nos importa é esse outro lado. Aceleração vezes o tempo é 4 segundos, 4 ao quadrado dividido por 2. Certo? Então, ficou 64 é igual a aceleração vezes 4 ao quadrado sobre 2. Agora, resolvemos os problemas matemáticos. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 16 dividido para 2 dá 8. Então, ficou 64 é igual a aceleração vezes o 8. Então, só tem esse 8 aqui nos perturbando de número. Então, o que podemos fazer? Pegamos ele e passamos pelo outro lado para dividir, já que ele está multiplicando. Então, vai ficar 64 dividido para 8, que isso nos dá 8. Então, a aceleração é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Certo? Aí você me pergunta, beleza, agora temos a aceleração e na letra B ele pede qual a velocidade com que o corpo chegou ao solo. Ele quer descobrir a velocidade do solo, porque a velocidade quando ele sai lá de cima a gente já sabe. É como se ele tivesse pulado de paraquedas lá. Inicialmente ele tá sem velocidade. Só que aí quanto mais ele vai caindo, mais rápido vai ficando. Mais joga uma pedra de cima de algum lugar e a pedra vai ficando mais e mais veloz. Então a gente usa a função que descreve a velocidade em função do tempo. Que ela diz que essa velocidade em função do tempo vai ser igual à velocidade inicial dele, que sabemos que é 0, mais a aceleração que a gente acabou de achar, sabemos que ela vale 8 metros por segundo ao quadrado. Tudo é importante também ter nas medidas. As medidas todas estão certinhas, em metros e em segundos. E o tempo, ele diz que vale 4 segundos. Então vai ficar V é igual a 8 vezes 4. 8 vezes 4, 32. Então podemos dizer que a velocidade é igual a 32 metros por segundo. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado dessa questão. Vamos para outra. Certo, pessoal? Dessa vez agora vamos fazer a questão de número 2. Ela, por outro lado, na outra a gente tratava mais da cinemática. Ela é mais da parte da dinâmica, as leis de Newton em si, né? Então, vamos lá. Tendo massa igual a 5 kg, um bloco desloca-se em linha reta, puxado sobre uma superfície horizontal por uma força que vale 20 newtons, também horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície vale 0,1. E aí ele faz o seguinte: analise as afirmações a seguir e assinale aquela que está errada. Então, vamos ter 5 probleminhas, digamos assim, e vamos calculando para ver se está certo ou se está errado. Então, primeira coisa que você pode fazer isso, além de grifar ou anotar os dados, assim temos a massa, temos a força, temos aqui a força de atrito, né, o μ. Então, o que podemos fazer também é fazer digamos assim, um diagrama, fazer um mapinha de todas as forças que haja. Então, é esse aqui que está aqui para vocês. Então, temos aqui a superfície da Terra e colocamos um certo corpo, colocamos um objeto, um bloco, certo? Digamos que é isso. Então, temos a superfície, colocamos ele, beleza. Se esse corpo está em contato com a superfície, podemos dizer então que esse corpo é dotado de uma força que puxa ele para o centro da Terra, digamos assim, a força da gravidade. Essa força é peso. E sabemos que a força peso vale massa vezes gravidade. Se ele tem uma força peso puxando para baixo, onde ele está também está fazendo uma força contrária a esse movimento, uma força normal para cima desse corpo. Certo. Também temos que esse corpo está sendo puxado horizontalmente para um lado por uma força 1 e para o outro lado ele está sendo puxado por uma força de atrito, né? Que está perturbando esse movimento, certo? Então temos o seguinte, temos a força normal, força peso, força 1, força 2. Se essa força 1 for maior que a força 2,
então ele está indo para lá. Se essa força 2 for maior, então ele está indo para lá. Sempre o módulo da força que vai indicar o sentido dela. Muito bem, então vamos para as letras. Letra A. A reação normal da superfície sobre o bloco é igual a 50 newtons. Será que é isso? Vamos conferir. Como é que a gente descobre essa força normal da superfície com o bloco, né? Como é que a gente descobre isso? Bem, vamos olhar para o diagrama aqui. A gente sabe que se a força peso está puxando para baixo, temos uma força normal para cima. Então, como o bloco está parado na vertical, ele está parado, ele só está se deslocando na horizontal. Então, como ele está variando apenas na horizontal, não na vertical, podemos dizer que essas forças são iguais. Então, tem o mesmo modo, digamos assim. Se uma vale 100, a outra vale 100. E aí, um cabo de força perfeito em que ambas ficam paradas, estáveis. Então, podemos dizer aqui, na letra A, que a força peso é igual à força normal. Não sabemos e queremos a força normal, mas sabemos a força peso. Ela vale massa vezes a gravidade. A massa, ele nos diz aqui em cima, vale 5 quilos. E a gravidade, ele não nos deu. Então, podemos admitir que na Terra, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se multiplicarmos o 5 pelo 10... teremos a força peso, que também é a força normal. Então, nesse caso, vale 50 newtons, certo? Perfeito. Então, a letra A está certa. Vamos para as outras 4, né? Letra B. A força de atrito cinético que atua no bloco vale 5 newtons. Será que é isso? Como é que a gente acha a força de atrito cinético? E ele diz que vale 5. Bem, força de atrito... para a gente achar ela, a gente multiplica o μ vezes a normal. O que é esse μ? É o coeficiente de atrito daquele material. Concreto tem um, madeira tem outro, todos os objetos têm um coeficiente específico de atrito. Uns são mais fáceis de deslizar e outros são mais difíceis de deslizar, entendeu? Então a gente multiplica isso pela normal. A normal a gente sabe que é igual a força peso. E a gente já achou quanto vale ela. Vale 50 newtons. Então, vai ficar força de atrito é igual μ, 0,1, vezes a normal, que é 50. Então, se você multiplica o 50 por 0,1, é a mesma coisa se você estivesse multiplicando 50 ou você dividisse ele por 10. Então, isso é 5. E aí a unidade de medida de força, newton. Então, essa também está correta. A força de atrito cinético vale 5 newtons. Certo, perfeito. Vamos para a letra C. O módulo da força resultante das forças que atuam no bloco é de 15 newtons. Será que é essa? Será que não? Vamos conferir. A gente sabe pela segunda lei de Newton que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a gente está se importando agora apenas com a força resultante. Como é que a gente calcula a força resultante em si? Não queremos o sentido aqui, queremos um módulo, só o número. Bem, a gente pega o maior e faz menos o menor, não é? Então, de um lado, puxando, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, puxando para um lado, a gente tem a força 1, que vale 20 newtons. Puxando para o outro, a gente tem a força de atrito, que a gente acabou de calcular, vale 5. Então, pronto. Então, a força resultante vai ser igual força 1, 20, menos força de atrito, 5. Então, a força resultante é 20 menos 5, que é igual a 15 newtons. Perfeito? Certo. Vamos agora para a letra D. A aceleração que o bloco adquire é de 4 metros por segundo. Letra D. A aceleração que o bloco adquire é de 4 metros por segundo. Como que vamos calcular isso? Com o seguinte, sabemos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Bem, excelente. Se a gente não tivesse feito nenhum cálculo até agora, força resultante seria o quê? Seria uma força menos a outra.
Mas a gente acabou de calcular força resultante. Força resultante igual a 15. Então vai ficar 15, que é igual. A massa ele nos deu, ele disse lá em cima que vale 5 kg. E isso multiplicado pela aceleração. Então, se a gente quer descobrir a aceleração, a gente isola ela ali, a gente isola na igualdade. Então, a gente vai pegar essa massa que está ali com ele e vai jogar para o outro lado. Esse 5. Então, a gente pega e está multiplicando e manda para o outro lado. Se está multiplicando, passa dividindo. E se estivesse dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar o 15 que está ali de boa sendo dividido pelo 5 que veio, né? Então, 15 dividido para 5, 3. Então, podemos dizer que a aceleração desse corpo vale 3 metros por segundo ao quadrado. Só que aqui temos um problema. A gente achou que o valor é 3 metros por segundo ao quadrado. E aqui na resposta ele diz que esse bloco tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, essa alternativa D é a falsa. Mas, para completar, vamos fazer também a letra E, ou E, depende de onde você está me assistindo. Então, nessa aqui, ele diz que se o bloco parte do repouso, depois de 3 segundos, sua velocidade será de 9 metros por segundo. Como é que a gente vai fazer isso? Como na primeira questão que a gente viu. A gente vai usar aquela fórmula da velocidade em função do tempo, que diz que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo. Então, se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele, cortada, é 0. Então, vai ficar a velocidade é igual à aceleração, que a gente achou na questão número D, né, na questão anterior. A gente achou que ela vale 3, a verdadeira vale 3. Multiplica pelo tempo, que ele diz que é em 3 segundos. Então, a gente multiplica. 3 vezes 3, 9. Então, esse corpo adquire 9 metros por segundo ao quadrado. Então, 9 metros por segundo depois desses 3 segundos, se tiver a 3 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, essa também está correta. A única errada é a letra D. Bem, pessoal, espero que tenham gostado das questões, que tenham esclarecido suas dúvidas. Qualquer coisa, pode comentar aí. De preferência, se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Muito obrigado ao professor Fidelis, que abriu esse espaço para os estudantes colocarem aqui algumas questões para ajudar vocês que precisam resolver essas dúvidas. Qualquer coisa pode falar. E desde já, muito obrigado. Espero que tenham gostado e gostem muito da física.